Olá pessoal, estou aqui para falar desse livro, recomendar esse livro de leitura que chama-se Camilo de Leles, Mais Coração nas Mãos. Esse livro aqui é um livro muito bem escrito, é um livro que eu recomendo, né? Conta a história de São Camilo de Leles e eu vou fazer uma resenha aqui de alguns pontos interessantes do livro, né? Bom, São Camilo de Leles nasceu em 1550. Interessante que a mãe dele já estava assim por volta de 60 anos de idade quando ele nasceu, né? Então, e o interessante é que a mãe dele estava na missa quando sentiu as dores do parto. Olha que interessante. Aí ela saiu da missa, né? Na hora da consagração da hóstia e tal, e foi para casa. O curioso foi que ela foi ter ele no estábulo, porque naquela época as pessoas tinham os filhos no estábulo, as pessoas cristãs. Olha que curioso, né? Curioso também, como a mãe de São Camilo já estava velhinha, as pessoas da cidade chamavam ela de a Nossa Santa Isabel, né? Porque Santa Isabel também já teve São João em idade avançada. Outro ponto interessante também foi que quando São Camilo de Leles estava para nascer, ela teve um sonho do menino com a cruz vermelha aqui no peito e um monte de meninos seguindo ele, né? Aí ela ficou preocupada e tal, né? Com um monte de menino com essa cruz vermelha também e tal. Aí o que aconteceu? Quando Camilo nasceu, ele não era muito ligado aos estudos nem nada. O pai de Camilo era um capitão era um capitão, não era militar, e o pai dele vivia de batalhas e tal, e São Camilo foi crescendo, indo para as batalhas também e tal. Aí a mãe dele faleceu, ele foi criado pelo pai, só que Camilo não gostava muito de estudar. Aí, rapaz, teve uma parte na vida dele muito interessante, que foi quando ele das guerras e tal, né? E aí ele era viciado em jogo, né? Ele era viciado em jogo. Aí ele ganhava muito dinheiro, mas perdia em jogo. Aí o que aconteceu? Ele estava praticamente um mendigo, né? Sem dinheiro, estava pedindo esmola na frente de uma igreja, porque tinha acabado as guerras, ele tinha perdido o dinheiro dele em jogo. Aí chegou uma pessoa perto dele, humilhado, rapaz, envergonhado. Chegou uma pessoa perto dele e disse assim: olha, estão construindo o convento dos Capuchinos, vá até lá e você pode trabalhar lá. Aí ele pegou e foi trabalhar no convento dos Capuchinos e tal, foi aceito. No começo ele não queria nem vestir o hábito dos Capuchinos por causa do frio, porque ele não queria se igualar, né, aos frades, capuchinhos, ele não queria ser frade e tal. Mas aí com a convivência ele foi conhecendo os frades. Aí o que aconteceu? Ele sentiu vontade de ser frade, né? Inclusive, quando ele passou a noite numa cela lá, todo vestido com hábito de capuchino, essa cela, por curiosidade, é a cela em que São Padre Pio vivia. E São Padre Pio disse assim, certa vez: São Camilo de Leles passou a noite aqui e virou santo, e eu moro nela e ainda não consegui virar, né? Que só a título de curiosidade, né? Bom, então Camilo de Leles ele quis virar franciscano, mas aí o que acontece? Para ele entrar no convento, ele tinha que ter a saúde normal. Só que parece que ele tinha uma doença na perna, não se sabe se era hereditária, devido a sífilis que o pai dele pegou e passou para ele no nascimento, ou se ele adquiriu antes da conversão. Isso não se sabe. Mas ele pegou e foi para o hospital para fazer o tratamento. Olha o nome do hospital que ele foi fazer o tratamento: o Hospital dos Incuráveis. Ficou lá, fez o tratamento. Só que ele começava a ajudar todo mundo. Ele oferecia a caridade para ajudar, para fazer o bem e tal, né? Ele oferecia a Deus o sacrifício de estar lá. Aí ele foi ganhando a confiança e tal, ele foi ganhando tarefa, ele fazia os piores serviços possíveis, que era o de trocar os lençóis dos doentes, limpar os doentes. Ele fazia os serviços que ninguém queria fazer. Aí ele foi ganhando a confiança, né? Aí ele tentou voltar quando ele ficou curado, ele tentou voltar pro convento franciscano e tal.
Aí ele voltou, foi aceito, mas aí a doença começou a aparecer de novo, ele teve que voltar de novo para o Hospital dos Incuráveis. Ele voltou para o Hospital dos Incuráveis, fazia os tratamentos lá, ajudava todo mundo e foi ganhando espaço e foi ganhando a confiança e foi adquirindo a gestão do hospital, né? Até que depois ele decidiu ser padre, mas para ser padre naquela época tinha que pagar uma quantia à igreja e ele não tinha essa quantia, mas ele, como ele tinha cuidado muito bem de uma pessoa muito rica, como ele cuidava bem de todos, né? Aí essa pessoa pagou o dote para que ele virasse padre. Aí ele foi estudar para ser padre, só que ele tinha que aprender latim. Olha a dificuldade, só que ele não era muito chegado aos estudos. E o padre tinha que saber latim naquela época. Então ele pegou e começou a... Teve um outro padre que deu uma ajuda a ele, disse assim, olha, se você quiser vá à noite na minha casa e tal, que eu lhe ensino latim. E assim foi. E quem quiser saber o restante da história, eu recomendo que lê o livro, né? Um lema dele muito interessante que ele dizia assim, mais coração nas mãos, é porque para ele, cada doente era Jesus Cristo crucificado, né? E uma coisa muito bonita que eu achei dele é quando ele estava perto de morrer, ele mandou fazer um quadro bem bonito de Jesus Cristo sangrando na cruz, e ele olhava para o quadro e rezava assim, Senhor, não é possível que após tanto sofrimento, tanto sangue, que tu derramaste por mim, Senhor, eu não mereço o céu. Então é um livro maravilhoso, muito bem escrito pelo Mário Spinelli. Então é isso, um forte abraço, até mais.